de estar aqui na emancipação deste campo, junto com o pastor José Milano, e hoje retorno aqui para pregar a palavra do Senhor. E para mim é muito gratificante. Quero agradecer ao pastor Arlindo pela confiança. Obrigado, pastor, por ceder esta tribuna. Eu sempre digo que ceder a tribuna de uma igreja não é só ceder uma hora de mensagem, mas dependendo do pregador, complica a situação o resto do ano. Então, confiança em ceder esta tribuna, para mim, é gratidão. Obrigado ao pastor Arlindo, também ao pastor Genelo, vice-presidente do campo. Deus abençoe, pastor. Através do Senhor, eu estou aqui, minha gratidão. O pastor Genelo foi a ponta para estarmos aqui. Teve coragem de me indicar na última dia do trabalho. Né? O pastor Genelo, o pastor vice-presidente do campo, e estar aqui junto com ele nessa noite também é uma alegria. E a todos os obreiros que estão aqui na tribuna, os pastores, Deus abençoe a todos. Hoje eu estou aqui também acompanhado das minhas duas filhas, Kathleen e a Isabel. Hoje eu trouxe duas, mas ainda tem mais 4 lá em casa. Tem 3 meninas lá que hoje é a patroa. Lá ficou a Kelly, ficou a Marcela e a Stephanie e a minha esposa Thaís, estão congregando no Templo Central hoje. Irmãos, vocês acharam a palavra de Deus? Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11, diz assim: Eis que venho sem demora, retém o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Se assente. Queridos irmãos, quero parabenizar os irmãos por este tema. É muito difícil ouvir pregar sobre o arrebatamento da igreja. Os irmãos estão de parabéns, porque o arrebatamento, como já foi aqui cantado, é uma realidade e Jesus virá buscar a sua igreja. Queridos, o livro do Apocalipse escreveu por um homem chamado João. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. O livro do Apocalipse, o livro das revelações, ou doutrina das coisas que hão de acontecer. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele estava preso numa ilha chamada Patmos. Para quem não sabe, a ilha de Patmos é uma pequena ilha rochosa que ainda existe e fica na Turquia. Essa ilha, João foi jogado para morrer nessa ilha. No tempo de João havia uma perseguição muito grande contra os cristãos. Muitos morreram por amor à palavra, por pregar o Evangelho. Havia uma perseguição muito grande. João, ele foi perseguido, mas foi lançado nessa ilha, a ilha de Patmos, para que ele morresse. A intenção era que João morresse nessa ilha. Mas João, ele tinha uma promessa da parte de Jesus, que ele não morreria martirizado, mas que morreria de morte natural. Tem alguns entendidos, algumas pessoas entendidas, que dizem que João, antes que fosse lançado na ilha de Patmos, João primeiro foi jogado dentro de um caldeirão de óleo quente, mas ele não morreu, porque não era para morrer, para cumprir a promessa que Jesus disse. Depois João foi lançado nessa ilha para morrer, mas o Senhor também enviou o seu anjo e protegeu a João, que também não morreu. Quando todos achavam que João ia morrer na ilha de Patmos, o Senhor aparece a João e começa a lhe dar visões. Em uma dessas visões que João está tendo, ele diz assim: eu ouvi vozes, eu ouvi alguém que falava por detrás de mim. E ele diz assim: virei-lhe para ver. E quando ele vira para ver, ele vê 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem.
E ele diz assim: vestido com a vestimenta branca, cingido com um cinto de ouro. O cabelo, a cabeça e o cabelo era branco como a lã e branco como a neve. E ele diz assim: os pés eram reluzentes como se tivesse sido repinado em uma fornalha. O seu rosto era como o sol na sua força maior. Dos seus olhos era como chama de fogo. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 fios ou de 2 gumes. E a sua voz era voz como voz de muitas águas, estrondosa. E ele disse: quando eu vi esse ser glorificado, eu não suportei tamanha glória, e eu caí. E quando eu caí, ele me tomou pela mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E eis que eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. E Jesus disse: o que vê, escreve, e manda para 7 igrejas da Ásia: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Laodiceia e também a igreja de Filadélfia. Escreva e envia para essas igrejas tudo que eu te mandar. Interessante que Jesus tinha uma mensagem para cada igreja. Mas quando Jesus mandava João escrever, diz: manda escrever e leva ao anjo da igreja. Porque Jesus, ele respeita a hierarquia. Tem muita gente que quando vai falar, ele quer corrigir a ovelha que não pertence a ele, mas Jesus disse: não, entrega ao anjo, porque se tem alguém que deva corrigir as ovelhas, é o próprio pastor das ovelhas. Então envia o anjo, e o anjo vai passar para a igreja a carta, ele vai ler para a igreja entender qual é a minha vontade para aquela igreja. Então Jesus tinha uma mensagem para cada igreja, assim como Jesus teve uma mensagem para sexta-feira para os irmãos, também ontem um sábado, e também terá uma mensagem hoje para os irmãos. Jesus sempre terá uma palavra para nós. Então vale a pena estar na sua presença. Quando Jesus manda ele escrever para a igreja da Filadélfia, ele diz: escreva a igreja ao anjo da igreja de Filadélfia, e diz que aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eis que eu sei as tuas obras. E ele começa a trazer um relatório daquilo que a igreja é. E para Jesus a igreja é boa, a igreja está andando certo. E quando ele chega no versículo de número 11, ele diz assim: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quando a gente olha para esse versículo, a gente entende que nesse versículo tem uma promessa: eis que eu venho sem demora. Mas nesse versículo também tem um conselho que Jesus está dando para esta igreja. Primeiro, ele está fazendo promessa: eis que eu venho sem demora. Eis que eu venho sem demora. Segundo, ele está aconselhando: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Existe tradução que diz conserve, e outra tradução que eu li aqui para os irmãos diz retém. Guardar, quando você guarda, você encontra. Quando Jesus disse guarde, está dizendo assim: você, se precisar, vai encontrar quando procurar, porque você que guardou, você sabe onde está. Se você guardou e alguém perguntar onde está tal coisa, ele está ali, porque eu guardei, então você sabe onde está. Guarde. Quando está dizendo conserve, tudo que é conservado, ele não estraga. Então está dizendo conserva para que não estraga. Quando está dizendo retém, a palavra retém quer dizer traga-se para junto de si, abrace, não largue, segura firme. É o que está dizendo. Em outras palavras, está dizendo: não abra mão daquilo que eu te prometi. Segure firme. E qual que é a promessa? Eis que eu venho sem demora. Eu quero ficar com essa tradução de conserve, ou melhor, retém, porque você vai reter para si. E se você reter, você vai trazer para junto. E se alguém disser me dá, você diz: não, eu não solto, eu vou segurar, eu não vou abrir mão. É isso que você vai ter que fazer para permanecer com a tua coroa intacta, sem que outro pegue ou tome de ti. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada,
Na Bíblia Sagrada nós encontramos mais de 7.000 promessas. Mas entre essas 7.000 promessas nós também vamos encontrar 4 grandes promessas. E a primeira grande promessa que eu encontro na Bíblia, ela está no livro do Gênesis, no capítulo de número 3 e o versículo de número 15. Quando houve o pecado original do homem no Éden, Deus agora vai sentenciar. E o primeiro que vai ser sentenciado é o homem. E Deus disse para o homem: olha, por causa desse pecado você vai ter que trabalhar, vai ter que batalhar, vai suar em trabalho esforçado, do teu trabalho você viverá. Aí Deus chama a mulher e diz: mulher, a partir de agora você vai sofrer um pouco mais, vai se multiplicar as tuas dores de parto. Aí Deus chama a serpente: serpente, a partir de hoje você vai rastejar todos os dias da sua vida e vai comer do pó da terra. E eu vou colocar inimizade entre a mulher e ti, entre a sua semente e a sua semente. E você lhe ferirá o calcanhar, mas ela vai esmagar a sua cabeça. Quem está fazendo essa promessa aqui é o próprio Deus para a serpente, dizendo: um dia da semente da mulher vai surgir alguém que vai esmagar a sua cabeça. A primeira grande promessa que eu encontro na Bíblia é a promessa da primeira vinda de Cristo, quando o Verbo se encarnou, ele se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que todos os profetas, quem está dizendo isso aqui é Jesus, não sou eu. Jesus disse assim, quando Jesus estava no caminho de Emaús junto com os discípulos, ele diz: não convinha que se cumprisse o que disse todos os profetas. Então, se ele disse todos os profetas, ele diz Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e o profeta Malaquias, que é conhecido por nós como profeta menores. Todos esses profetas um dia profetizou a respeito de Cristo. E por que ele profetizou a respeito de Cristo? Porque quando Deus ele nos faz uma promessa, Deus ele tem prazer de nos relembrar desta promessa. É por isso que quando Deus te fez uma promessa, não muito distante disso, você encontra outra pessoa que vem e diz: olha, um dia Deus cumprirá na tua vida isso, e você vai ter: eu sei, porque Deus falou lá no princípio, quando eu iniciei a minha fé. Aí lá na frente vem outro e torna a confirmar, porque Deus ele faz promessa, mas ele está sempre confirmando aquilo que ele prometeu. E lá no princípio, Deus prometeu e disse para a serpente: vai surgir alguém que vai esmagar a sua cabeça. Jesus, ele vai esmagar a tua cabeça. É bem verdade que você vai me ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Depois Jesus confirma com todos os profetas menores. Só que Jesus não, ou melhor, Deus não para por aí. Deus vai usar também o profeta Daniel, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel e o profeta Isaías, que nós também conhecemos como profeta messiânico, porque foi aquele que mais profetizou a respeito de Cristo. Deus está dizendo: eu disse, estou tornando a dizer, estou dizendo novamente através dos meus profetas. Só que houve um tempo, querido, chamado antibíblico, quando faltava 400 anos para Deus cumprir com essa promessa. Quando faltava 400 anos, Deus parou de falar com o homem, porque desde a primeira profecia do livro do Gênesis 3:15 até o cumprimento dela foi mais de 4.000 anos. Mas quando faltava 400 anos, Deus se cala, e esse tempo é chamado de período antibíblico, que Deus se calou, não fala mais com o povo, não fala nem por profecia, não fala por revelação, não fala por sonho, nem muito menos por visão. Mas a Bíblia diz que depois que passou os 400 anos de um povo buscando a Deus, nesses 400 anos que Deus se cala, houve um período que todo Israel se levanta, dizendo: Deus, um dia o Senhor disse que mandaria o teu filho, o Senhor parou de falar com a gente, mas a gente lembra desta promessa. Lembra que eu estou pregando aqui sobre reter, trazer para si, não abrir mão. E quando no período antibíblico que eles estão pedindo que Deus cumpra com a primeira promessa que ele fez, que é a promessa do seu filho, que é a primeira grande promessa que eu encontro na Bíblia, quando eles estão pedindo, eles estão dizendo assim para Deus: Deus, a gente não abre mão dessa promessa.
eles começam a buscar, e depois de 400 anos, Deus vai enviar um mensageiro, um anjo, que vai descer lá onde estava Maria em Belém, e vai dizer para ela: mulher, era uma jovem, mas Deus vai dizer para ela: você vai gerar um filho no seu ventre, e esse que vai ser gerado no seu ventre, ele vai ser poderoso tanto diante dos homens, quanto diante de Deus. Diante dos homens e diante de Deus. Só que essa jovem aqui, ela ainda não era casada. E quando o anjo lhe traz essa notícia, houve uma grande preocupação. Então automaticamente ela vai dizer assim: mas como se fará isso? Porque é natural, quando a gente recebe uma profecia de Deus, uma palavra de Deus, que para a gente é impossível, a gente indagar a Deus e perguntar: mas Senhor, como vai se fazer isso? De que jeito? Da onde vem o recurso? Como é que vai ser? De que maneira? A gente começa a perguntar para Deus, porque a gente, conhecendo a nossa capacidade ou as nossas limitações, a gente vai indagar a Deus por isso. Quantas vezes eu já não indaguei a Deus por uma palavra que Deus me disse, e eu ficava: meu Deus, mas como? Que essa mulher não foi diferente. Ela disse: como se fará isso? É natural o ser humano, quando recebe uma palavra profética, e ele acha que é difícil, é impossível para ele fica indagando Deus: mas Deus, e como será? Foi Deus, não foi? E a gente fica preocupado. Aí o anjo vai dizer para ela: porventura alguma coisa impossível para Deus? Eis que para Deus não há nada impossível. É por isso que a Bíblia diz assim, porque tem uma coisa, irmão: Deus, Ele não é só perito em prometer alguma coisa para alguém, não. Deus, além de ser perito em prometer alguma coisa para nós, Deus é mais perito em cumprir com aquilo que Ele promete. É por isso que a Bíblia diz assim: fiel é aquele que prometeu para cumprir. Pronto. Se Ele é fiel, descansa o teu coração, porque todas as promessas que Deus te fez, ela permanece de pé. E no seu tempo vai se cumprir, mesmo que você ache que é impossível para você. Para Deus não existe nada impossível. Ele fará. Demorou para que se cumprisse essa promessa, mas ela se cumpriu. Mas, para isso, seguraram diante de si e disseram: nós não abrimos mão, nós vamos reter isso aqui, nós não vamos desistir da promessa. Retenha o que você tem. Qual é a segunda grande promessa? Ainda permanece no livro do Gênesis, capítulo de número 12. Quando Deus vai lá na terra de um dos caldeus e chama um moço, um homem, moço é um modo de dizer, mas ele já tinha mais de 70 anos, e diz para ele assim: Abraão! Eu disse: opa, tem alguém falando comigo. Pois não, eu sou Deus, sai do meio da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão ouviu a voz de Deus, e a Bíblia diz que pela fé, o escritor aos Hebreus, no capítulo número 11, verso 8, diz que Abraão, pela fé, ouvindo a voz de Deus, ele foi em busca de uma herança sem saber para onde ir. Até porque se Deus dissesse aonde era, ele ia sozinho. Uma vez que Deus não disse, Deus estava dizendo assim: viva na minha dependência. Porque se você não sabe para onde ir, você vai ter que depender de mim. Mas eu vou te mostrar o norte, você segue por aqui. E Abraão sai do meio da tua parentela, talvez depois de uma reunião familiar, e ele pega rumo ao deserto, e depois de aproximadamente 800 quilômetros, ele chega numa terra, ele monta acampamento, e no capítulo de número 15, Deus vem novamente, relembrando a promessa, dizendo que ela está de pé. Quando Deus manda Abraão sair para fora da tenda, olhar para o céu e dizer: conta as estrelas, e ele vai dizer: as estrelas do céu é incontável. Aí Deus diz para ele: assim será a tua descendência, Abraão. Está certo, Abraão, que você não vai ver isso acontecer, porque por um tempo de 400 anos o povo vai ficar no Egito, mas eu, Abraão, vou tirar eles de lá e vou trazer para ficar aqui, e eles serão tão grandes que vai encher a terra. Tu será bendito, vou engrandecer o teu nome,
diante de todo o povo. Sabemos que o povo de Israel, os hebreus, entrou no Egito e ficou lá por um pouco mais de 400 anos. E quando é que foi que eles entrou no Egito? Quando José se tornou governador do Egito. José levou sua família e todos os hebreus para morar na terra de Gósen, no Egito, uma das melhores terras da época, a pedido do faraó que ordenou, o faraó da época. E ali no Egito eles começaram a se multiplicar de uma forma desenfreada. E foi crescendo e crescendo, e ninguém entendia por que crescia tanto, mas não sabia eles que havia uma promessa de Deus, que eles cresceriam, se multiplicariam e encheriam a terra. Mesmo no Egito eles estavam se multiplicando a ponto de ser quase igual ao povo do Egito. E o faraó, que não conhecia a história de José, nem do primeiro faraó que permitiu que os hebreus entrassem e morassem ali, ele começa a olhar para aquela massa de gente e diz: olha, tem muita gente aí, vai chegar um tempo que eles serão tanto que vai ultrapassar a gente. Se eles quiserem, eles estão no Egito aí. Aí ficou ruim para a gente. O que fazemos? Escraviza eles. Só que mesmo eles escravizados, eles continuavam se multiplicando. Só que quando vence os 400 anos, aquele povo não esqueceu da promessa. Eu estou falando de grande promessa, essa é a segunda maior, a segunda grande promessa. E que eu estou falando de render, de trazer para si, de não abrir mão daquilo que Deus lhe prometeu. E quando passa os 400 anos, todo mundo sabia que o máximo que eles teriam que ficar ali era aproximadamente 400 anos. E José diz assim: um dia vocês vão sair daqui, mas quando sair leva o meu cadáver, tira daqui, não deixa aqui. Porque Abraão falou que vai sair depois de 400, esse povo todo sairá, então me leva, não me deixa. Então todo mundo sabia que um dia sairia. E quando vê os 400 anos, o povo começa a gritar. Você sabe o que é gritar? Jeová nos tira daqui. Porque um dia o Senhor prometeu, e fiel é o Senhor para cumprir. Aleluia. Sinta a presença de Deus nessa noite. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus desceu num pé de sarça. Quando Moisés estava lá em Midian, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, e ele foi por detrás do Monte Horebe, e Moisés, com aquelas ovelhas, viu o pé de sarça pegando fogo. Era Deus que estava ali, Moisés não sabia, e de longe ele ficou olhando e dizendo assim na sua cabeça: vai se consumir essa sarça. O pé de espinheiro. Só que a sarça não se consumiu. Então o que ele fez? Ele ficou curioso, ele chegou para ver o que era. E quando ele chega para ver o que é, Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que na presença de Deus a gente não pode chegar de qualquer maneira, não. Aleluia. Aleluia. Eu no ano de 2001 para 2002, eu ainda não era convertido.